Fala galera, ligados no canal. Vamos aqui para um react sobre esse último debate que o Ariel Sari fez. Se o vídeo tiver com muitos cortes, é porque eu estou com uma crise de soluços e esse soluço não quer passar. Então, deixarei alguns trechos e iremos comentar sobre cada um deles, onde protestantes batem em espantalhos ou então citam contradições que eles não conseguem enxergar, mas para nós católicos nós vemos que claramente são coisas que não batem, coisas que não seguem, coisas que não têm lógica, mas para eles, por causa de uma cegueira espiritual, algo do tipo, eles não conseguem enxergar. Bom, no mais, deixa o like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Oi, Ariel. Tudo bem? Tudo bem, eu sou a Mariana Barros. Prazer vê-la de novo. Prazer é meu. Me lembra a sua denominação? A minha denominação é a protestante, né? Sim, Todos aqui mas- somos protestantes. Quando você fala da gente, Sim. você coloca a gente no protestantismo. É que tem coisas que estão em Que não é comum, outras são, fundamental, né? outras são diferentes, Liturgia, né? usos e costumes não são fundamentais. Não, mas tem coisas que não são A de gente é liturgia e que unido. divergem, né? Por exemplo, tem um pastor presbiteriano aqui, ele batiza crianças. Outros aqui acham que criança não deve ser batizada. Então é importante eu saber qual é a sua denominação, para eu saber o que você pensa no geral, e a partir do que nós temos em comum, eu construir o raciocínio. Entendeu? Nós não temos uniformidade humana, mas nós temos unidade espiritual. Nos fundamentos nós somos unidos. Mas isso não é verdade, né? Por exemplo, tem que batizar criança, sim ou não. Isso Mas é uma coisa mal? essencial, né? Batizar criança é uma coisa mal? Não, uma coisa muito, pra mim é uma coisa não, necessária, esse é o inclusive. fundamento. O tema é a Maria, né? Não, mas se Vamos um diz que é necessário batizar e o outro não, é importante a gente falar um pouco disso aqui agora. Uns guardam até pros sábado, os próximos que vão outros entrar. não. Isso, mas Quer um diz que é comais, essencial quer guardar o sábado, bebais, outro não. fazer tudo para a glória de Mas Deus. você tem vergonha da sua denominação? Não, nem um pouco. Não Isso é Curitiba. É, porque eu acho importante a gente falar isso. Tá, isso é eu uma coisa sou que de deixa todo uma mundo ligado da denominação última vez. reformada, Igreja Cristã Evangélica de Curitiba. Não tenho nenhuma vergonha da minha denominação. Só quis Muito mostrar bem, que parabéns. denominação não isso aí. importa. Só Afinal isso. de contas, Bom, nesse primeiro tema, eu acho bastante engraçado que ela coloca protestantes, como se o protestantismo fosse uma coisa só. Ela quer indicar isso, que o protestantismo seria uma forma de uma única igreja. Bom, mas há uma diferença substancial nessa afirmação dela, que no caso seria, se é uma só igreja, então deveria ser somente um só fundador. No caso da Igreja Católica, temos um só fundador, que é Jesus Cristo. Porém, Jesus Cristo delega isso para os seus apóstolos. Tanto que vemos Pedro fundando Roma, fundando Antioquia, tem a Igreja de Jerusalém, que é comandada por Tiago, a Igreja de Alexandria, ou seja, foram delegados para aquilo, para fundar, mas fundar em nome deles? Não, fundar em nome de Cristo, de Jesus Cristo. No caso do protestantismo, há uma diferença gritante. Veja bem, a igreja luterana foi fundada por Lutero. A igreja calvinista foi fundada por, se eu não me engano, um discípulo de Calvino. Ou seja, foi fundada por homens. E veja bem, são denominações que, historicamente falando, são rivais. Arminianos e calvinistas não se dão bem até hoje. Muitos calvinistas chamam os arminianos de heréticos, enquanto os arminianos chamam os calvinistas também de hereges. Então, não é um tema superficial ao ponto de chamar o seu irmão de herege. Veja bem, um ortodoxo, que nem mais na frente eles vão querer citar a ortodoxia como tudo igual ao catolicismo. Um ortodoxo, ele é cismático, ele pode negar muitas verdades de fé, o que os torna heréticos. Por quê? Porque nega muitas verdades de fé, temas centrais. Por exemplo, o papado. O papado é um tema central para o catolicismo. Eu venho fazendo vários vídeos sobre as igrejas orientais.
fui até acusado de ser um defensor do cismático. Veja bem, o que eu apresentei foi a teologia deles. Em nenhum momento eu falei que eu concordava. Mas veja bem, chamar um cópita de cismático está correto? Chamar um cópita de herético em qual circunstância? Bom, na circunstância de que ele nega temas centrais da fé católica. Por exemplo, papado, purgatório, essas coisas. Ou seja, são temas centrais. Por isso, afirmamos. Os orientais que não estão em comunhão com Roma defendem algumas heresias. Então, são heréticos. Não têm a plenitude total do cristianismo. Tem grande parte, mas não total. Por isso, não são católicos. E quando Ariel vai citar sobre o batismo, o pé do batismo, veja bem, ela faz até uma carinha assim, como se o pé do batismo para eles não fosse heresia. Porque se não fosse heresias, eles não pegavam tanto no pé dos católicos sobre esse tema. Veja só quando um católico vai batizar uma criança. Vejo tanto de protestantes que vão nos comentários encher o saco falando que isso não existe, que isso não é bíblico. Ou seja, se para eles é tudo sola escritura e essa sola escritura para eles é o dogma, é quase um Deus para eles, e eles vêm falar que é antibíblico, ou seja, é um tema central da fé deles, sim. Lucas 11:27, né? Uma mulher chega a exaltar Maria e Jesus, assim, a mulher diz assim, bem-aventurado o ventre que te trouxe. Sim. E o que Jesus responde? Antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e os guardam. Eu adoro essa Sério? passagem. Você Lucas sabe por que eu gosto muito 8:19? dessa passagem? Porque uma mulher tentou exaltar Maria pela característica humana que E ela Jesus tem, já ou seja, cortou. de sangue, né? Sim, porque ela tem porque o o mesmo reino não é sangue biológico. ela seria uma mulher muito agraciada. Ela Mas é. Jesus ele corrige a glória de Maria. Não é que ela Glória tem o de mesmo Maria. sim. Você não tem glória como cristã? Você não recebe a glória de Deus? Nesse sentido, que não Você existe recebe? nada que não passe por ela, tudo que eu tenho eu consagro a ela, não. Não, mas você não tem glória que recebe É, de Deus. ó, Por que que Lucas você 8:19. Mas peraí, por que você se incomodou de eu dizer que Nossa Senhora tem uma glória que Nem ela um recebe pouco, de Deus? ela é agraciada. É isso que eu não Mas consigo ela não entender tem da... glória igual Vocês Cristo. reparem aqui, quando é glória sua, pode ser, quando é de Nossa Senhora. Não, pra nós não, Vamos nós ver não. aqui. Toda que- glória a Deus. Então Lucas vamos lá. 8:19. Mas Jesus ele corrige uma coisa, você vai passar por essa Tá, passagem tão fala aí bonita, rapidinho vamos antes que a gente aprofundar tem nela, né? mais coisa pra falar. Então a glória que Maria recebe é a glória dela ter feito a vontade de Deus, que é o que nós temos em Lucas 1, quando ela responde ao anjo aqui no versículo 35. Então não só ela como Eis 38, Moisés, ela também eis recebeu aqui, essa glória, porque receberam. todos cooperaram Cada pelo um reino. recebeu a glória num nível. Ela recebeu mais. Onde Mas tá Nossa escrito? Senhora, a passagem que eu queria trazer é, em Lucas 1, quando o anjo vem e encontra Nossa Senhora, o que ele diz? Ave cheia de graça, ou salve agraciada, depende da Ó. versão que a gente está lendo. O Senhor é gente, convosco. Bom, nessa segunda parte que ela vem falar algumas besteiras, por exemplo, ela fica claramente indignada quando o Ariel fala sobre a glória de Maria. Por quê? Porque esses protestantes, eles já estão meio que assustados com essa palavra, por causa que muitos, como aquele pastor Joaquim, vai pegar o texto, tirar do contexto e falar, tá vendo? Idolatria. Pegar coisas, palavras soltas e não trazer o verdadeiro contexto. Ou então pegar algumas frases e pegar essas frases e não completá-las ou não ler o que vinha anteriormente, dando esse sentido de que nós católicos idolatramos Maria. Mas isso não é verdade. Quando o Ariel fala que é uma glória que Maria tem, porque ela fez a vontade de Deus, e ele vai lá citar aquele versículo, veja bem, muitos protestantes gostam de utilizar esse versículo dessa mulher, que ela vai falar, bendito seja os seios que te amamentaram e tal, para denegrir Maria. Mas veja bem, esse versículo vai elevar Maria, porque Maria, ela é mãe de Jesus, tanto corporalmente, carnalmente, como espiritualmente. Muito simples. Por quê? Ela é mãe do Verbo. Ela é mãe dele como um todo. E não mãe somente da parte carnal. Isso é heresia. Então, Maria, ela é mãe de Jesus, tanto da parte carnal e espiritual. Porque o próprio Cristo vai dizer, aquele que faz a vontade do Pai, este é minha mãe, meu irmão, meu pai. Então veja bem, o que o evangelista Lucas vai deixar escrito?
vai deixar que Maria, antes de Jesus encarnar, já deu seu sim, ou seja, fez a vontade do Pai. Então Maria, sim, fez a vontade do Pai antes, e por isso ela é mãe de Jesus de forma espiritual também, como também mãe da igreja, porque se ela é mãe de Jesus, logo ela é mãe nossa também. Então, esse é o sentido da escritura. E ela ainda diz o seguinte, quando ela vai citar que Abraão, que Davi, que os demais profetas tiveram glórias, o Ariel vai dizer que a glória de Maria foi maior, e ela vai dizer maior onde está escrito, meu Deus do céu, o que é maior, você falar de Cristo ou você dar a luz a Cristo? O que é maior, você ser amigo de Deus ou você ser mãe de Deus? O que é maior, você abraçar Jesus, você comungar Jesus, você falar de Jesus, você conversar com Jesus, ou você ter Jesus dentro da sua barriga? Você conviver com Jesus, você dar banho em Jesus, você saber o que Jesus quer, você saber o que Jesus não quer, você saber quais são os jeitos, quais são as coisas de crianças, de adolescente, de adulto que Jesus queria e fazia. Esse povo tem um ódio diabólico por Maria pelo simples fato de que no proto-evangelho vai dizer: porém inimizade entre ti e a mulher e a sua descendência. Por isso esse cisma com Maria. Quando eu parto com um argumento lógico do que eu vejo, dentro do catolicismo, eu tenho católico romano, ortodoxo, Os ortodoxos não são católicos, católicos liberais, tradicionais, carismáticos. Quando a gente entra em argumento de discussão, nós temos aqui discussões... Todos esses respondem para o mesmo bispo, né? Oi? Todos respondem para o mesmo bispo, todos têm o mesmo catecismo. Então me responda por que a ortodoxia não aceita o Papa. Mas a ortodoxia não é católica, né? Eles são cismáticos, né? Entendi. Bela saída. Também são cismáticos. Mas quando Todos você são observa isso, você entende que existem divisões. Goste você ou não. Olha só, mas a divisão, ela pode comer... Por exemplo, você falou dos ortodoxos. Começou a divisão lá e foram excomungados. Depois os protestantes começaram a divisão, foram excomungados. Então não é que não possa surgir alguém que contraria. Não é diferente, mas a ortodoxia não pode surgir alguém que acredita que eles na divergiram por mesma outra coisa que o católico apostólico romano. Eles só não acreditam na autoridade do Papa, né? Conceitos. Não acreditam na autoridade do Papa. O que precisa entender é o seguinte... Mas em maior ou menor grau, a divisão ela começa dentro da igreja, igual a Lutero lá que era agostiniano, e quando ele diz uma coisa que contraria a autoridade da igreja, olhar e o apontar catecismo, para 40 mil igrejas protestantes, é porque vocês não têm o mesmo líder. Sendo que dentro da própria igreja católica existem diferenças, existem pensamentos contrários. Na Sagrada Escritura, então, nosso Senhor, por exemplo, até de ad hominem o senhor conhece o final do ad hominem, ad institutionem, né, na verdade. Entendeu? Mas você pega então, a divisão também existe. Olha só, o final do Evangelho de São João. Você gosta do Evangelho de São João? O final do Evangelho de São João? Eu gosto de toda a Bíblia. Muito bem. O próximo tema que vamos abordar aqui nesse vídeo é sobre esse senhor, que ele fala as possíveis divisões que tem dentro da Igreja Católica. Mas veja bem, olha as divisões que ele coloca tudo no mesmo bolo. Igreja Católica Carismática, seita, já foi excomungada, anatematizada, não é católico. Faltou ele citar a Igreja Católica Brasileira também, não é católico, já foi excomungado. Não adianta você procurar todas as igrejas que têm o nome católica. Tem a Igreja Católica Palmariana, eles têm até Papa. São católicos? Não, porque são seitas, são cismáticos, não podem nem ser chamados igrejas, porque nem sucessão apostólica tem, e se tem já é inválida. Então, são coisas que não tem nem lógica entrar dentro da discussão sobre divisões na igreja. Outro exemplo que ele citou foram os ortodoxos. De novo, ortodoxos não fazem parte da Igreja Católica. É uma igreja que está em cisma. Cisma de quê? Cisma por causa de questões centrais da fé. Ou eu nunca vi um protestante defender que o Espírito Santo procede somente do Pai. Nunca vi isso. Eu vejo sempre o protestante dizendo que o Espírito Santo provém do Pai e do Filho. Ou talvez muitos protestantes nunca nem sequer pensou sobre isso, de tão raso é a sua teologia.
Acredito que mais de 80% dos protestantes não faz ideia do que é filioque. Só defende a Trindade porque a igreja defendeu a Trindade. Se não, talvez estava aí defendendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo morreram na cruz, não sei. Então, botar sede vacantista, Igreja Católica Brasileira, ortodoxo, tudo no mesmo balaio, não tem lógica. O cara já começa o seu argumento com falácias. E fora isso, de novo, vamos bater aqui nessa tecla. Vamos para a principal igreja, comunidade, na verdade, cristã do Brasil. A Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus foi fundada por dois homens que vinham dos Estados Unidos, onde eles eram metodistas. E por que eles fundaram a Assembleia de Deus? Porque eles discordaram de temas teológicos dos metodistas. Ou seja, eles não concordaram com o pastor e fundaram uma nova denominação. E assim segue o protestantismo. Ele funda uma nova denominação desde que ele não encontra um entendimento com o seu pastor. Então, isso é o protestantismo. Eu não concordo, eu fundo outra. Essa é a essência do protestantismo. Não é à toa que o protestantismo também tem um pai espiritual, que é o diabo, que significa divisão. Aí, olha só, mas você tem que mostrar isso. Acabou a divisão, tem que mostrar irmão. na prática. Não é só dizer, eu sou unido a você, Mas sou é na prática. vamos nos abraçar todo mundo aqui agora. Não é isso. É na prática a sua fé. Por exemplo, Mas- vocês batizam as crianças? Eles não batizam, você batiza as Isso é crianças? cláusula pétrea? Isso. Você abriria mão disso, por exemplo. Você acha que não é uma coisa importante? O ladrão da cruz foi batizado como? Ele estava diante de Cristo, não então precisa do pronto, sacramento, então, né? peraí. O sacramento é um sinal de Não verdade da não graça. é uma cláusula pétrea. Não é uma cláusula pétrea. Não, olha só. Não é. Você está dizendo que Não é ordinariamente é sincero. necessário. Ordinariamente é necessário o batismo para salvação. Sim, nesse sentido, sim. Eles não concordam com isso. Não, eles concordam que o ladrão da cruz foi salvo. Isso também eu concordo. Então, Então, aqui já tá tendo uma discussão aqui no não tá nos tendo uma bastidores. discussão. Isso é Você uma coisa concorda, importante. eles concordam. Você acha que o batismo é necessário para salvação? Depende do sentido da situação que você tá falando, né? Só o batismo não. O batismo por si só não. O batismo... Outro tema aqui que também é um pouco estranho foi quando o pastor Israel, ele meio que para de crer na sua fé, que é batizar crianças no presbiterianismo, para meio que relativizar isso, porque a irmãzinha dele não batiza crianças. Ou seja, ele relativizou a própria fé. Presbiteriano, tem que batizar criança ou não? Deixa aqui nos comentários se tiver algum protestante vendo. O que é cláusula pétrea para vocês? É só acreditar que Jesus é o Cristo? Bom, se for assim, várias e várias seitas acreditam que Jesus é o Cristo. É acreditar que Jesus é Deus? Bom, se for assim, então beleza. Podem virar católicos, que nós também acreditamos que Jesus é Deus. Então, qual é o fundamento principal que mostra que vocês são unidos? Vão dizer que não é cláusula pétrea, por exemplo, a Santa Ceia. Uns é memorialistas, outros creem numa comunhão espiritual, que nem no caso dos presbiterianos. Outros acreditam na presença real de Cristo, que é no caso dos luteranos, na união sacramental. Então, eu deixo a pergunta. Se o luterano olha para a Eucaristia, acredita que aquilo é Jesus, e ele, por um acaso, adora aquele Cristo eucarístico, ele está sendo idólatra? Ou, se o evangélico neopentecostal olha para aquele pedaço de pão e fala, é somente um pão, e deixa cair no chão, alguma coisa acontece de sacrílico, né? De sacrilégio. Essa pessoa, ela está sendo sacrílega, está sendo blasfêmica ou não? Isso não é cláusula pétrea. No Catecismo Menor de Lutero vai dizer que o batismo regenera a pessoa.
Dizer que o batismo perdoa pecados, que o batismo faz a pessoa entrar para a igreja. Ora, se isso não é cláusula pétrea, então para que batizar as pessoas? É só para mostrar que tem fé? Ora, se for isso, não precisa mais batizar ninguém, é só sair pregando aí, sei lá. Não precisa batizar. O batismo é só uma brincadeirinha, um banho que Jesus mandou fazer. Então, não tem lógica. São cláusulas pétreas, sim. Eu vou deixar aqui depois uma imagem do que os primeiros protestantes achavam um dos outros, né? Outro problema, os anabatistas, que depois se tornaram outras coisas. Eles acreditam que deveria rebatizar pessoas. Outros protestantes acreditam que não precisa rebatizar. Ora, quem está certo? O que precisa rebatizar ou o que não precisa rebatizar? Isso é cláusula pétrea. É sacramento. Sacramento leva à salvação. Vamos aqui para mais coisas. Por exemplo, os luteranos acreditam, algumas partes deles, da sucessão apostólica. O protestante vai dizer que isso não existe. Ora, quem está correto? O próprio Lutero diz em um de seus trechos de livro que preferia comungar com os papistas do que com os memorialistas, os descendentes, os filhos de Zwinglio. Ora, quem está certo? Lutero ou Zwinglio? E outra, por que os protestantes não fazem um concílio para determinar o que é certo e o que é errado? Seria tão mais bonito, tão mais simples de resolver as coisas, muito mais simples do que abrir um CNPJ. Ah, mas eu lembrei. É melhor ter essa divisão porque quem está na frente vai ganhar o dinheiro. Quem está na frente vai ganhar prestígio. É melhor que tenha divisão, não é mesmo? Outra questão, que essa eu sinceramente fiquei abismado. Os protestantes não sabem o que é carisma. Ora, a Igreja Católica, ela é católica porque ela é universal. Ela está em todo canto. Nós não somos muçulmanos de pegar uma cultura, destruí-la e transformar na cultura árabe, por exemplo, ou na cultura do Alcorão. Quem é mais fácil de fazer isso são os protestantes, porque eles no debate falaram que é a religião do livro. Nós católicos somos a religião do verbo, de Deus. Então, a Igreja Católica tem carismas. Eu sou do neocatecumenal, existe o da renovação carismática, existe os tradicionalistas. Cada um tem o seu carisma, o seu jeito de viver a fé. Mas adivinhe só, protestante. Todos eles acreditam nos sacramentos, todos eles acreditam nos dogmas, todos eles acreditam na única fé. O jeito que eles vão viver essa fé, o jeito que eles vão mostrar como é essa fé, é diferente. O da renovação carismática, ele pode muito bem ter seu momento de oração, sem ser na missa, claro, e ouvir uma música mais animada, enquanto um tradicionalista pode ouvir uma música mais solene, e tá tudo bem. É um carisma, é como a pessoa quer viver sua fé. Mas o que importa no final, o que importa é se essa pessoa está comungando, está confessando seus pecados, se essa pessoa vai buscar a salvação. É isso que importa. A fé é a mesma. Por isso que existem dogmas, para impor um limite de até onde essa interpretação pode chegar. Então, a Igreja Católica ela é fundamentada numa só fé. Como o Ariel mesmo disse, somente um bispo, ou seja, responde somente um bispo. Nós temos o bispo Dom Adair. Toda essa diocese que ele comanda responde a ele, ou seja, confia nele, tem a unidade nele, e ele tem a unidade no Papa, ou seja, estamos unidos ao Papa. A partir do momento em que um católico diz eu não creio nesse bispo, eu não creio nesse Papa, estão todos errados,
ele vira sede vacantista. Sede vacantista não são católicos. Sede vacantista se auto-excomunga, se auto-retira do corpo místico da igreja. Então, negar qualquer dogma, qualquer verdade de fé, você se auto-excomunga, você deixa de ser católico. Então, esse foi o meu react, pessoal. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe o like, comente alguma coisa que vocês queriam que eu falasse, que eu possa até talvez fazer um vídeo parte 2, mostrando algumas incongruências mais aprofundadas.